Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 6 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa, com toda segurança, é uma mensagem central para todo o povo de Deus. Então, por favor, tome notas, procure aprofundar conhecimentos e também compartilhe este vídeo com outras pessoas. Vamos para a mensagem. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Leiamos Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Conforme o versículo 13, primeiro o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Os discípulos responderam: Jeremias, João Batista, Elias ou um dos profetas. Os discípulos haviam escutado as opiniões, as palavras, os argumentos, as mensagens, aquilo que pessoas que não tinham as chaves do reino dos céus estavam falando ou haviam falado com respeito a Jesus. O desvio é evidente. Os homens ignoravam completamente quem Jesus era. Ignoravam o principal. Ignoravam aquilo que, na essência, diferencia Jesus dos demais seres humanos. O fato de que o Cristo não é apenas mais um simples homem mortal, filho de um homem com uma mulher, mas o Cristo é o Filho do Deus vivo. O Cristo é o cumprimento da profecia do Primeiro Testamento, como, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Cristo é o descendente da mulher. É aquele que carrega a mesma natureza, o mesmo DNA, a mesma essência, o mesmo caráter de seu Pai. O Filho é Deus. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus significa declarar que Jesus é Deus. Por favor, observe. O filho de uma ovelha é ovelhinha. O filho de uma serpente é serpente. O filho de um homem é homem. E o filho de Deus que é? O filho de Deus é Deus. Esse conceito era muito claro para os judeus. E por essa razão que quando Jesus referia a Deus como sendo seu Pai, eles logo pensavam: você é um simples homem e se apresenta como Deus, faz de ti mesmo igual a Deus, estás afirmando que é Deus. E eles ficavam irados e procuravam pegar em pedras para matá-lo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, capítulo 10, versículos 30 ao 33, você pode conferir isso. Deus tem um só filho. Seu nome é Jesus. Nós não somos filhos de Deus como Jesus Cristo é. Nós somos filhos adotivos. Nós fomos adotados, fomos introduzidos na família de Deus. A Bíblia diz: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 5. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. As pessoas
seguem ignorando a Deus, seguem ignorando o Evangelho. Muitos pensam errado a respeito de Jesus. Desconhecem que Jesus, o Cristo, é Deus. Pensam no nosso amado Senhor Jesus Cristo em termos meramente terrenos e naturais. Um bom homem, um grande líder, uma pessoa com uma mentalidade e uma inteligência privilegiadíssima, coisas desse tipo. E quanto ao Evangelho, vinculam o Evangelho à religião, filantropia, boas obras, movimento social, ensino ético, vida moral. Pensam que o Evangelho trata de faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo. Muitos continuam agindo como agiu o apóstolo Pedro no Monte da Transfiguração. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. A Bíblia diz que estavam reunidos Pedro, João, Tiago e o Senhor. Então, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Por conseguinte, Pedro propôs: se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Tenda, na simbologia bíblica, é o local de encontro com Deus. A proposta de Pedro foi: farei 3 tendas. Aquele que quiser se encontrar com Deus por meio da tenda de Moisés, por meio da lei, entra na tenda de Moisés. Por sua vez, aquele que quiser se encontrar com Deus por meio do profeta Elias, por meio dos profetas, entra na tenda de Elias. E a terceira tenda, farei para ti, Jesus. De modo que aquele que quiser se encontrar com Deus por meio do Senhor, também vai ter a sua tenda para entrar. A resposta veio do céu. A reação divina foi imediata e contundente. A Bíblia diz que uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Segundo as Escrituras, os discípulos ficaram aterrorizados e se prostraram com o rosto em terra. Então Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Oro para que o mesmo se dê com você, que quando você erguer os seus olhos, não veja mais ninguém a não ser Jesus. Os homens seguem fazendo tendas, seguem levantando os seus pretensos locais de encontro com Deus. As falsas religiões e as seitas seguem proliferando, se multiplicando no mundo. Mas o Pai fez com que a sua voz fosse escutada. O Pai se posicionou. O Pai disse: ouçam meu filho. Jesus não pode ser igualado a Elias, que é figura dos profetas. Jesus não pode ser igualado a Moisés, que é figura da lei. Jesus não pode ser igualado a João Batista, que nos fala sobre ética e também sobre movimento social. Jesus não pode ser comparado ou igualado a nenhum outro ser humano, porque Jesus é o Filho de Deus, portanto, Deus. Voltando ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, as palavras de Jesus deixam claro que o conhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse conhecimento principal para o cristianismo, não pode ser alcançado por meios meramente naturais. Esse conhecimento não vem para as nossas vidas como fruto das nossas pesquisas, das nossas investigações. Também não trata do resultado de elevações místicas, mas receber esse conhecimento depende da iniciativa de Deus. É Deus quem revela quem é Jesus. Disse Jesus, versículo 17: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O Cristo é a resposta número 1 que todas as pessoas que vivem nesse planeta precisam receber. A Igreja de Deus, a verdadeira comunidade dos remidos do Senhor, é constituída exclusivamente
pelas pessoas que receberam do Pai de Jesus a mesma revelação que o apóstolo Pedro também recebeu. A revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Messias no Primeiro Testamento, Cristo no Novo Testamento, significa ungido, consagrado, designado, empossado e enviado com uma missão, para cumprir uma missão. No Antigo Testamento, apenas profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. Jesus é o Cristo. Jesus é verdadeiro profeta. Pergunto, que fazem os falsos profetas? Lembra de quando a serpente, lá no Éden, se aproximou de Eva? Gênesis capítulo 3, a serpente fez o trabalho de falso profeta, fez o trabalho que faz todo falso profeta. Os falsos profetas reinterpretam, distorcem e negam a palavra de Deus. Mas Jesus é verdadeiro profeta, que revela a Deus e revela a vontade de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho para Deus. Em João 14, 9, a Bíblia documenta as palavras de Jesus que disse: quem me vê, vê o Pai. Qualquer busca honesta a Deus vai encontrar Jesus. Número 2, Jesus é verdadeiro sacerdote, que de uma vez por todas nos reconciliou com Deus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12, a Bíblia diz: aquele que, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Jesus resolveu o problema do pecado. O véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Está aberto o caminho para Deus. Com o sangue de Jesus, qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus. Pelo que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Número 3, Jesus é verdadeiro Rei. No centro do universo há um trono. Jesus Cristo é a pessoa assentada nesse trono. Após ressuscitar, Jesus disse aos discípulos, Mateus, capítulo 28, versículo 19, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é verdadeiro Rei que destruiu as obras do diabo. Isso diz 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quando a obra de Deus toma lugar na vida de uma pessoa, o governo de Deus é estabelecido e as obras das trevas são quebrantadas. Pois ele nos resgatou, diz Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quanto à expressão final, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, versículo 18, a pedra é Jesus. Pedro compreendeu isso claramente, pelo que escreveu em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro disse que Jesus é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O apóstolo Paulo também entendeu que Jesus é a pedra. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Finalmente, Jesus disse que as portas do Hades não poderão vencer a igreja. Pergunto, o que significa isso? Muito simples. Todos sabem que porta serve para guardar o que está dentro. No caso das portas do inferno, o que aquelas portas guardam são bilhões de pessoas, bilhões de seres humanos que vivem aprisionados, sujeitos à influência, sujeitos ao poder do império das trevas. Declarar que
as portas do Hades não poderão vencer a igreja, significa simplesmente que vidas que estão presas por detrás daquelas portas serão libertadas, serão salvas e seguirão sendo salvas. A humanidade carece de salvação. Todos precisam do Messias, precisam do Salvador, que é Cristo. Jesus Cristo é Deus Salvador. Estando uma pessoa em Cristo, tudo está resolvido. Arrependam-se e creiam nas boas novas, que é somente Cristo. Jesus Cristo é suficiente. Oremos. Pai, que eu possa entender o Evangelho, atender o Evangelho, organizar o Evangelho, personalizar o Evangelho. O meu Evangelho é Cristo somente. Permanecer no Evangelho e também proclamar o Evangelho para todas as pessoas, que por meio da minha vida, muitos creiam na suficiência de Jesus Cristo, tenham a segurança da salvação, tenham a conclusão de suas vidas em Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.